Saudações, guerreiros! Eu sou o Marco Aurélio e este é o canal Método Shakespeare, redação para concursos. No meu último vídeo eu fiz uma avaliação do site do Projeto Missão, dos simulados, da plataforma, do banco de questões, enfim, do que eles oferecem. Agora estou aberto aqui com o edital verticalizado para o concurso da Polícia Penal aqui do Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu gosto do edital que eles publicam é que normalmente ele é mais enxuto. Se um edital de um outro cursinho aí tem 30 páginas, eles conseguem colocar exatamente a mesma quantidade, as mesmas informações ali em 10, 12 páginas. Isso é legal porque eu sempre imprimo os editais deles. Então, vamos analisar aqui os primeiros tópicos do conteúdo programático de português. É claro que eles estão fazendo isso aqui como um edital prévio, ou seja, como o edital ainda não foi publicado, eles fazem uma previsão de acordo com o que estava no último edital, né? Então, vamos focar aqui. Hoje eu vou fazer o seguinte. Estou aqui de manhã tomando mate, então sem pressão. Vou focar aqui nas primeiras 5 partes, ok? A partir de figuras de linguagem, depois eu vou ter que fazer pelo menos 2 vídeos só para explicar figuras de linguagem, porque é preciso conhecer as figuras de linguagens básicas, aquelas que todo mundo deve saber, tipo comparação, ironia, hipérbole, personificação, esse tipo que são básicas. Depois tem aquelas figuras que são necessárias também, mas são mais difíceis de compreender. E depois tem aquelas pesadas mesmo, que tipo diferença de elipse para zeugma, que cai também, tá? Então pelo menos 2 videoaulas eu vou fazer aí, 2 ou 3, para falar só sobre figuras de linguagem. Tá, mas eu vou fazer uma análise na primeira parte do edital, porque isso aqui é padrão, a maioria dos editais são parecidas, tá? Com relação à parte de português. Então, primeiro aqui, assunto. O que você precisa saber sobre assunto? Aqui você precisa entender quais são as tipologias. Então, quando o edital fala sobre assunto, você tem que saber sobre os tipos textuais. A diferença entre narrar, dissertar, descrever, para você entender se é uma narração, um texto dissertativo, entende? Primeira coisa. Na parte de estruturação, antes de falar sobre estruturação, a parte 1.1 se liga muito com a parte 1.3, ideias principais e ideias secundárias. Porque você precisa saber diferenciar qual que é o filé da guarnição. Ou seja, o filé ali é o assunto, é o tema do texto, e o resto é guarnição, como diz aqui, ideias secundárias. E como diferenciar isso? Porque isso é muito cobrado em prova. Às vezes o examinador ele pergunta ali numa questão qual que é o tema do texto, e o tema é a ideia principal. Como diferenciar? Uma dica: normalmente o tema vai estar ou no título ou no primeiro parágrafo, e dificilmente, praticamente nunca vai estar ali nos últimos parágrafos ou na conclusão. Às vezes o examinador pega uma frase muito bonita lá da conclusão do último parágrafo e pergunta, e coloca ipsis literis, esta frase aqui é o tema do texto, e não é. Normalmente o tema é aquela frase que você consegue, é o tópico frasal, é aquela frase que você pode usar e dizer, ó, essa frase aqui resume o texto. Isso é o tema. O resto é encheção de linguiça, ok? O resto é argumentação, explicação, exemplificação, ok? Agora, segundo tópico aqui, ó, estrutura do texto. Aqui você precisa saber como que o autor ele organiza o texto. Introdução, desenvolvimento, conclusão, ou seja, a estruturação é o famoso esqueleto do texto. Tópico 1.4, relação entre ideias. Aqui entra a parte interessante, porque aqui você precisa dominar os conectivos.
as conjunções. Vai perguntar se aquela parte do texto tem uma ideia de explicação, de causalidade, de contraste, de exemplificação, ok? Então, precisa dominar todas as classes, todas as conjunções. Conjunção é algo muito básico, porque vai te dar o alicerce para entender as orações coordenativas e subordinativas, que isso é muito cobrado na parte de sintaxe. Próxima parte, efeitos de sentido. Aqui você precisa entender se o texto está falando sobre se o texto está usando uma linguagem conotativa ou denotativa. E é isso, acredito, sobre essa parte. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar algumas questões aqui para a gente treinar a ideia, né? O conceito principal do que eu acabei de falar. Peraí que eu me perco. Ok. Primeira questão aí, então. Ao ler o texto para identificar o assunto, tópico 1.1, qual estratégia é mais eficaz para não confundir o tema central com a ideia secundária? Então, dá um pause aí e tenta descobrir. Alternativa A. Procurar a palavra mais difícil ou técnica? Não, isso aqui nada a ver, né, irmão? Nada a ver. B. Focar em exemplos e dados estatísticos no meio do desenvolvimento? Nada a ver, irmão. C. Analisar o título e a sintaxe apresentada no primeiro parágrafo? Ah, com certeza. Então, temos o gabarito aqui, ó. É assim que a gente identifica o assunto, tá? Com relação ao assunto, também é importante lembrar a diferença entre compreensão e interpretação. O que é compreensão? É você ler a parte externa, exatamente o que está escrito ali. Essa é a parte de compreensão. Você compreendeu o que está escrito ali? Ok. Agora, a parte de interpretação é uma camada mais profunda, ou seja, você inferiu coisas que não estão explicitamente ali, você interpretou. Então, essa é a diferença. Compreender é a parte externa, interpretar é a parte interna do texto, ok? Então, fechamos aí. Primeira questão. Segunda questão. Vamos ver então sobre a estruturação do texto. Item 1.2. O que caracteriza a estrutura de um texto dissertativo argumentativo comum em uma prova do Fundatec? Dá um pause aí, tenta resolver. Letra A. Exposição de uma tese seguida de argumentações que visam convencer o leitor. B. Descrição detalhada de objetos e cenários para criar uma imagem. Isso é um texto descritivo, né? Então, não é essa. Apresentação de personagens, tempo, espaço e um clímax emocional. Isso não é, né? Isso daqui é um texto narrativo, né? Encontrado normalmente em contos, romances, fábulas, enfim, crônicas. Isso aqui é um narrativo, narração. Tá, clímax vai ter mais em contos, né? Contos, romance. Lembrando que romance é um gênero. Pode ser romance, não tem nada a ver com romântico, né? Romance pode ser romance de terror, de ficção, enfim. Última, predomínio de verbos imperativo e ordem. Não, isso é um texto injuntivo. Tipo, manual de instrução, receita de bolo. Então, não. Ficamos aqui com letter A. Próxima. No item 1.4, né, relação sobre as ideias. Se um parágrafo começa com a conjunção entretanto, conjunção, lembram? Adversativa, conjunção coordenativa adversativa. Que tipo de relação que estabelece com o parágrafo anterior? Entretanto. Conclusão? Não. Conclusão seria... Não seria essa. Pode ser portanto
Oposição, temos a resposta aqui, oposição e contraste, né? Explicação, não, explicação é o porquê, é clássica. Adição não, adição é o e. Então temos aí, letra B. Próxima. É mais difícil usar tecnologia para explicar do que a tecnologia em si. Tá. Letra número 5. Não pulei a 4 não. Tem a impressão que eu pulei uma questão. Tá, número 5. No item 1.3. Como identificar uma ideia secundária em um parágrafo? Falei sobre isso. Tempo aí para vocês responderem enquanto eu encho meu mate. Alternativa A. Geralmente é um exemplo, uma citação ou uma justificativa da ideia principal. Não, isso aqui é justamente o que não é, né? A ideia secundária. Geralmente é um exemplo, uma citação. Como identificar uma ideia secundária? É isso, acredito que seja isso. Vamos ver a próxima, letra B. É a ideia que sobrevive se você tirar todo o resto. Não, isso aqui é a ideia principal. Letra C. É o ponto de vista contrário do autor. Nada a ver, meu irmão. É a ideia que aparece obrigatoriamente no título. Não, essa aqui é a tese. Ou tópico frasal. Então ficamos com a letra A. É o exemplo. Geralmente é um exemplo, uma citação ou uma justificativa para a ideia principal. Aí, fechou. Talvez tenha pulado alguma questão aqui. Vamos ver se ficou mais uma aqui. Aqui a 4. Sabia? Tava fora de ordem essa bagaça. Bora lá então. 4. Qual é a diferença fundamental entre compreensão e interpretação? Eu falei isso aí na minha divagação em algum momento, né? Bora aí, tempo para vocês responderem. Pausa. Bora lá então. Letra A é a compreensão. Compreensão é para textos literários e interpretação para textos técnicos. Nada a ver, né, irmão? Lembra o que é? Compreensão é a parte explícita, a parte que está ali. É a parte taxativa ou a parte superficial. E interpretação é a parte mais profunda. Letra B. Compreensão foca na parte explícita. Interpretação foca na parte implícita. Exatamente, temos aqui. Não há diferença, são sinônimos no edital da Fundatec. Não são sinônimos. Letra D. Compreensão foca na gramática, interpretação e... não. Compreensão foca na gramática, interpretação foca no vocabulário. Não. Gramática e vocabulário ambos são ferramentas usadas para compreender e interpretar. Ok, tropa. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje rapidamente, fazer uma reflexão sobre os primeiros tópicos aqui do edital. Provavelmente não vai ter mudança nessa parte, porque é a parte bem básica. Normalmente a banca só copia e cola. Eu sei que o resto tem partes que precisa estudar. Caso vocês tenham interesse que eu faça e que eu coloque alguns exercícios aqui comentados sobre como identificar assunto, tema, tópico frasal, enfim, aqueles primeiros 5 tópicos ali do edital que são um pouco mais subjetivos, que você acho que não vai encontrar aulas assim falando exatamente sobre isso. Deixe nos comentários aí. Quero agradecer novamente por todo mundo que está se inscrevendo no canal. Sejam sempre bem-vindos e coloquem no comentário sobre o que vocês querem que eu aborde, tá? Lembrando que eu vou começar a colocar vídeos sobre os tópicos de português que vão ser cobrados para o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Força, guerreiros, sigamos adiante.